liberando muitas coisas aqui nesse ambiente. Você crê nisso? Nós temos o costume de dizer isso, de falar isso, não é? Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele escolhe momentos improváveis. Eu costumo dizer isso aqui nesse altar. Momentos improváveis para falar ao teu coração. Momentos improváveis para se revelar a você. Eu não sei como você está hoje, como você chegou aqui, como foi a tua semana, como está sendo a sua semana. Mas uma coisa eu sei, meu querido: em tudo o Senhor esteve contigo. Em tudo o Senhor esteve contigo. Nenhum momento o Senhor te deixou, nenhum momento o Senhor te abandonou. O Senhor sempre esteve e sempre estará contigo. Essa é uma noite onde o Senhor vai liberar da simplicidade, da graça dEle sobre a tua vida. Porque o Senhor, as palavras do Senhor vêm com tanta simplicidade sobre nós. Desde quando começamos essa reunião, eu vi o Senhor se revelando de uma forma tão simples, tão simples. E a simplicidade de Deus, ela nos toca. Eu queria te convidar ainda a fechar os teus olhos. Eu queria começar esse momento liberando uma canção. Uma canção que faz parte da minha vida, que faz parte do meu propósito, que faz parte do meu processo. Existem coisas pontuais, queridos, na nossa vida que nós não podemos nos esquecer. O Senhor essa noite vai lembrar você de coisas pontuais que você não pode se esquecer na tua caminhada. E essa canção é uma canção tão pontual para mim, porque ela faz e fez parte do meu processo. E eu sei que existem coisas pontuais que fazem parte e que faz parte do seu processo, e que o Senhor vai te relembrar hoje, porque você vai precisar continuar andando com essa pontualidade. Então fecha os teus olhos. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, Espírito Santo. Quando eu me entrego a Ti, diminui tudo em mim. Sinto forte o Teu amor agindo em meu ser. Eu sei que Tu cuidas de mim. Quanto aos Teus pés derramo os meus medos, em Teus braços encontrei o meu lugar. Eis-me aqui, Senhor. Aonde estás eu vou pra Te adorar. E eis-me aqui, Senhor. Aonde estás eu vou pra Te adorar. Uma das coisas que eu tenho entendido nesse tempo, que o Senhor tem me revelado nesses dias, uma palavra que tem sido latente no meu espírito nesses dias, tem sido a palavra processo. Processo é algo que todo ser humano, é algo que todos nós passamos. É uma caminhada que todos nós, como cristãos ou não cristãos, vivemos para alcançar algo, para alcançar um propósito, para alcançar aquilo que desejamos. Nós precisamos ter uma caminhada e passar por algo. E
Então esses dias tem sido latente e forte no meu espírito que todos nós precisamos viver um processo. E esses dias eu li uma frase que dizia assim: a lagarta, ela não precisa de um milagre para voar. Ela precisa de um processo. E muitas vezes nós estamos em um lugar onde nós esperamos Deus vir com um boom e fazer um milagre. Deus vir com algo muito grande, muito especial e fazer acontecer naquele tempo, naquela hora que nós queremos, que nós desejamos fazer e acontecer. Sabe, e vendo e lendo essa frase, o Senhor começou a falar comigo: você não precisa de um milagre, você precisa viver um processo, porque o processo te habilita para você viver um milagre. Se você não vive hoje um processo, você não está preparado para viver o teu propósito. Então muitas vezes nós queremos viver o nosso propósito. Talvez você está aqui hoje, você fala: Senhor, eu quero me colocar no lugar onde o Senhor tem para mim. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Aí deixa eu te falar uma coisa: não tem como você viver o propósito de Deus se você não tiver um caminho de processo. E geralmente o seu caminho de processo vai ser um caminho de dor, um caminho de sacrifício e um caminho de marcas. Se nós formos ver a história de várias pessoas e personagens da Bíblia, ou até pessoas mesmo de fora, onde nós admiramos, talvez aí a tua mãe, que você olha e você fala: que mulher guerreira. Você olha para o teu pai: que homem guerreiro. Alguém da tua família, e você fala: que homem guerreiro. Sabe, olhe para a história dele e veja que ele viveu um processo. Nós almejamos grandes coisas, nós vemos posições, nós vemos lugares, mas muitas vezes nós esquecemos que para chegar nesses lugares, nós precisamos ter uma caminhada. E essa caminhada é feita de etapas que nós não podemos ultrapassar. Quem ultrapassa etapas, processos, vive propósitos prematuros. E propósitos prematuros não são propósitos de Deus. Propósitos prematuros são propósitos nossos. Então muitas vezes nós estamos querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Nós queremos acelerar as coisas. E aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite: o que é o acelerar de Deus na tua vida? Essa é uma palavra que nós ouvimos constantemente. Deus está acelerando, Deus está nos movendo. Nós vamos correr, nós vamos voar. Mas o que é o correr de Deus hoje na tua vida? Talvez o correr de Deus hoje na tua vida seja correr apenas nesse salão. Talvez o acelerar de Deus hoje na tua vida seja o acelerar apenas dentro da tua casa. Sabe, queridos, nós precisamos entender o lugar e a posição que o Senhor está nos colocando hoje. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos viver o processo. O processo não é algo fácil, mas se torna simples quando nós entendemos quem nos colocou lá, quem nos posicionou lá. Deus está posicionando algumas pessoas essa noite no lugar do processo. Deus está colocando você no lugar de aperto. O processo geralmente é o lugar do moedor de Deus. Geralmente é o lugar da prensa. Geralmente é o lugar da poda. Geralmente é o lugar onde o vaso é quebrado. E deixa eu te falar uma coisa: não tem problema o seu vaso quebrar se for nas mãos do oleiro, porque estará nas mãos certas. E muitas vezes dentro do processo o nosso vaso quebra. Nós estamos sendo moídos, nós estamos sendo amassados. E a gente olha e a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o Senhor não está comigo. E deixa eu te falar uma coisa: é o Senhor quem está te moendo. É o Senhor quem está te peneirando. Se nós vamos ler ali Jeremias 18, Deus dá uma palavra para Jeremias e ele fala: Jeremias, será que eu posso ser com você assim como o oleiro é com o vaso? E aí uns versículos antes nós vamos ver que o oleiro com vaso diz que o vaso quebra, ele refaz. O vaso quebra, ele refaz. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: casa de Israel, será que você pode quebrar aqui na minha mão e eu te refazer? Será que você pode ser amassado? Será que eu posso te amassar e te refazer? Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos que o processo de Deus é o tempo dele nos amassar, é o tempo dele nos peneirar. Ei, casa de Israel, será que eu posso ser como um oleiro?
Será que você pode viver esse processo? Deus está levantando filhos nesse tempo, filhos processados. Essa tarde eu estava ali no meu quarto e o Senhor me trouxe isso. O Senhor começou a falar no meu espírito: eu estou levantando filhos nesse tempo processados. E eu falei: meu Deus, filhos processados. E aí eu me lembrei ali na casa da Zilane. Ela gosta muito de fazer, da diaconisa Zilane, ela gosta muito de fazer suco de laranja. Quase todo dia ela faz suco de laranja. E ela tem lá um processador. Eu ia inventar outro nome porque eu nem sabia. E ela, obrigada, profetiza. E ela tem ali um processador que ela pega as laranjas e ela coloca a laranja e sai o suquinho lindo e bonito. Aí esses dias eu virei pra ela: e esse bagaço não coloca dentro do teu suco não? Aí ela: não, fica ruim. Eu: não, pois eu gosto do bagaço. Peguei o bagaço todinho, tinha ficado, joguei dentro do copo de suco. Ficou ruim, parecendo uma vitamina. E ficou amargo, um trem que não prestou, achando eu que ia ficar maravilhoso. E aí o Senhor me fez lembrar disso. E aí o Senhor começou a falar ao meu espírito que existem momentos onde Ele vai precisar nos espremer para ficar apenas aquilo que é limpo, apenas aquilo que é puro, apenas aquilo que vai ser consumido, apenas aquilo que vai ser agradável ao paladar. E se eu pegar ali talvez o bagaço, aquelas coisas que não é para estar dentro do copo, eu vou estar fora do propósito. Aquele suco ficou fora do propósito quando eu comecei: pra que eu coloquei esse bagaço? Nem falei pra ela, porque eu sei que ela ia rir da minha cara. Deixei fingindo que estava maravilhoso, mas nunca mais pego o bagaço e boto dentro do copo. Nunca mais. Mas aí o Senhor começou a me mostrar que a laranja espremida, processada, dava um suco gostoso, dava um suco agradável ao paladar. Filhos processados são como cheiros suaves à narina de Deus. Filhos processados são agradáveis ao paladar de Deus. Filhos processados entendem que, o processo não mata, o processo transforma, o processo molda, o processo prepara. E é dentro do processo do moer que o suco é preparado. Então, se você hoje está nesse processadorzinho de laranja, que o Senhor está lá, é um processador tão pequeno, mas que faz uma grande coisa. Talvez você está lá, com essa laranjinha, e o Senhor está fazendo assim com você. O bagaço está ficando todo do lado de fora, só vai sobrar a essência do lado de dentro. Filhos processados têm essência do lado de dentro. Filhos que entendem o processo, entendem que vai ficar apenas aquilo que é do Senhor, apenas aquilo que o Senhor permitir. O nosso processo, querido, ele é uma ferramenta de Deus. Então eu queria começar esse momento para você dizendo: ei, não reclame dos teus processos. Não reclame daquilo que você está vivendo hoje, porque são... O que os maridos... Ah, tá. Gente, eu tenho um pouquinho de TDAH do meu marido, vocês me desconcentram. E eu entrando já na conversa dos outros aqui embaixo. Não. Não reclame do seu processo, porque o processo, ele é uma ferramenta de Deus para te preparar. Então, se você está vivendo hoje algo muito difícil na sua vida, uma situação muito difícil, que talvez aqui ninguém sabe, só você sabe o que você está vivendo, você e Deus. Não reclame disso, porque isso está te preparando para algo tão grande. Se você olha para a sua história hoje, lá para trás, você vai ver que o mais incrível não é onde você está, é quem você se tornou no caminho. Porque o caminho te forma. A chegada é apenas a cerejinha do bolo. Aquilo que você está vivendo hoje foi apenas a cerejinha. Mas olha quem você se tornou. Olha o caminho que você fez para chegar até aqui. Esses dias eu disse para uma amiga minha aqui da igreja, falei: olha, não despreze tua história não. Eu sei que com o passar do tempo a gente vai... todo mundo já ouviu minha história. Minha história é isso, e a gente vai se esquecendo. E a gente vai desprezando a nossa história. Cada um tem uma história de um processo aqui. Cada um tem uma história de dor, de sacrifício aqui. Ei, não despreze a tua história e o teu processo.
Porque lá na frente talvez alguém vai ouvir o teu testemunho e vai ser transformado por ele. Porque os nossos processos não são só para nós, é para todos que estão em volta. Hoje tudo que eu vivo, meu marido vive. Tudo que ele vive, eu vivo. Porque processos, muitas vezes o Senhor coloca pessoas para caminhar conosco, para ser colunas na nossa vida. E dentro desse processo existem pessoas também que são estacas. Estacas, elas são temporárias. Pode vir uma estaca, tirar, colocar outra. Mas colunas, que são pessoas ali firmes conosco, são eternas. Então existem pessoas dentro do seu processo que o Senhor colocou hoje, para te ajudar a caminhar, para te ajudar a vencer, para te ajudar a lutar nesse processo. Amém? Estão aqui comigo? Eu tenho entendido também nesse tempo onde eu estou gestante, para quem não sabe, todo mundo sabe, né? Sabia não? Então tá, eu estou gestante. E nesse tempo eu tenho entendido tantas coisas no Senhor. E uma das coisas que eu tenho entendido, sempre converso ali com a diaconisa Deinha, que vive me botando medo numa coisa, aí me apazigua nas outras. Para quem viu aí os meus primeiros meses, foram dias onde eu falei, meu Deus, que isso, que gravidez é essa? Por que não me falaram? Que processo é esse que não me falaram? Só falava, é lindo, é maravilhoso, é um sentimento único. Então eu começo a minha gestação entendendo que o começo do processo é dolorido. Eu começo minha gestação entendendo que para gerar algo eu preciso passar pelo processo de dor. Eu começo entendendo no começo da minha gestação que eu não vou desfrutar nada, eu só vou viver o processo. Então nesses primeiros 3 meses era o que? Para quem acompanhou? Vômito, sono, saía correndo do altar para vomitar, saía só. Gente, eu só sento aqui, a religiosidade, só sentar aqui eu sei, mas eu só sento aqui porque eu já saía correndo pro banheiro. Chegava, minha cara estava de morta. O profeta José Wilson olhou, nossa, semana passada você está tão mais bonita, esses dias você estava acabada. Começo do processo faz a gente ficar acabado. Então, nesses primeiros 3 meses, eu vivendo o processo, porque geralmente o começo do processo é algo muito novo. Deus te tira da zona de conforto, Deus te tira do seu lugarzinho ali de aconchego, onde eu chegava aqui, ficava até de madrugada, saía depois com os jovens para passar dia em Colombo, e aguentava isso, aguentava aquilo, e agora eu não aguentava mais nada, a não ser o pai falava aqui, eu abria a boca, saía quase um vômito na cara do pai. Não vou contar o que aconteceu esses dias, mas para não me expor. Mas o Senhor me fazendo entender que gerar, muitas vezes o começo do gerar, do processo, ele vai ser dolorido mesmo, porque eu preciso me preparar para uma próxima etapa. Se você não vive a primeira etapa, você não passa para a segunda. E aí eu vivendo os 3 meses de dor, de sofrimento, que gravidez é essa? O povo falava de gravidez, eu não estava nem lembrado que eu estava grávida, achava que eu estava doente. Aí um atribulado chegava, gravidez não é doença, é assim que eu tô. E aí passaram-se os 3 meses. E aí as mãezinhas diziam pra mim, calma, vai passar. E eu, será que vai passar? Sabe, queridos, existe um momento no nosso processo que a gente acha que não vai passar. Deixa eu te revelar algo. Processo é passageiro. Processo não é um lugar de morada. Então você vai precisar passar por ele. E as mãezinhas falavam, Aline, é passageiro, calma, agorinha passa. Profetiza Alê, as mãezinhas aqui, profetiza Lu, Copy Elaine, falava que a pastora, a evangelista virava para mim e falava, calma, vai passar. E eu, meu Deus do céu, então passa logo. E aí já quase dando 4 meses o treino passava. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. O neném não nasceu ainda não, calma. Mas graças a Deus, realmente passou. Hoje eu não estou vomitando mais.
Mas agora eu já estou preparada para uma próxima. Eu já sei que pode ser assim, ou pode não ser. E eu também já estou preparada para dizer para mãezinha, vai passar. Então Deus faz. Então Deus faz essas coisas na nossa vida para nós entendermos que realmente passa e nos preparar para uma próxima fase. Porque agora eu já entrei numa fase de dor nas costas e cólica. E tá tudo certo, porque eu sei que essa fase também vai passar. Então o Senhor tem me ensinado nesses dias que eu preciso viver o processo para alcançar uma próxima etapa. Eu preciso passar pelo primeiro processo para entrar em um novo processo, porque a nossa vida é de processos. Se tá tudo sempre bem, tem alguma coisa errada. Hoje tá mal, hoje tá bem, amanhã tá melhor, depois tá pior. E tá tudo certo, porque eu sei que tudo é propósito de Deus, que tudo é processo de Deus. Eu não sei como você está hoje aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você se olhou hoje e você falou, meu Deus do céu, tô voltando talvez para o mesmo lugar. Tô no mesmo lugar que eu sempre tive, parece que eu não avanço. Deixa eu te falar algo, se você pulou algum processo, Deus vai te fazer retroceder. Então talvez se você está voltando para o processo antigo, é porque você não venceu aquele processo que precisava ser vencido. Se você está retornando aquele ciclo, talvez Deus ainda quer te fazer e quer te ensinar alguma coisa. Então não reclame. É aquela frase que nós sempre ouvimos. Confia no processo. Sabe o que é o processo? É o próprio Deus. É o próprio Deus. O processo é o próprio Senhor. Então confie nesse processo. Deixa esse processo te preparar. Deixa esse processo te amassar. Deixa esse processo te moer. Deixa esse processo fazer e extrair de você o melhor. Eu quero falar hoje com vocês sobre José. Eu queria ler rapidamente com vocês Gênesis 37, que conta um pouco ali do começo da história de José, um homem que viveu um processo muito dolorido. Eu acredito que quase todos aqui conhecem essa história e sabem que esse homem viveu um processo que eu acredito que a maioria de nós aqui não daríamos conta de viver o que ele viveu. Então, Gênesis 37 diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto do seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E disse: ouçam o sonho que tive. Estavam todos no campo, juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou em pé, e o feixe de vocês o rodearam e curvaram-se diante do meu feixe. Então os irmãos disseram: certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também contou aos irmãos: tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho ao seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são estes? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. O irmão de José havia ido a Siquém, os irmãos, onde cuidavam dos rebanhos de seu pai. E Israel disse a José: seus irmãos estavam com rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, depois venha contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém.
o homem encontrou o rapaz andando, e o mesmo pelos campos perguntou: o que você está procurando? Depois nós lemos essa outra parte. Então José era ali um dos irmãos, o mais novo entre 13 dos seus irmãos. E diz que José, além de escrever muito bem, além de fazer contas muito bem, José tinha um dom, tinha um talento de Deus. E o que era esse dom, esse talento? Ele tinha sonhos. Deus dava sonhos para José. E diz que José ali tem um sonho, como nós acabamos de ler, e conta para os seus irmãos, e diz que aquele sonho enfurece seus irmãos. Aquele sonho deixa seus irmãos enciumados. Afinal, os irmãos já eram enciumados porque ele era o filho predileto do seu pai. E diz que um dia os irmãos foram trabalhar lá nos campos de Siquém. E aí Jacó vira para ele e fala assim: José, precisa que você vai lá nos seus irmãos, que você vai ver como é que eles estão e volta para me contar como é que eles estão. E mais na frente a gente vai ver que José encontra seus irmãos ali no meio do caminho. E seus irmãos, já enfurecidos com ele, decidem jogar ele num poço. Primeiro decidem matar. E aí um dos seus irmãos ali intervém, o mais velho intervém: não, vamos jogar ele aqui no poço. E aí diz que os ismaelitas estão passando: não, estou resumindo aqui para vocês, vamos vender. E diz que eles vendem José. O começo da história de José já nos revela que o Senhor, Ele precisa nos tirar de um lugar para começar um processo em nossa vida. Diz que José, ele sai de casa, e no caminho de casa acontece todo esse reboliço. E diz que... Eita, de abaixar que eu falo alto, gente. E diz que José... ali é vendido pelos seus irmãos. Mas isso revela para nós que José, quando sai de dentro de casa, acontece tudo isso no caminho. Isso começa a mostrar para nós que o processo nosso começa quando nós saímos de casa. Quando nós saímos do nosso lugar. Quando nos movimentamos para um outro lugar. Se nós formos ver Davi, ele vai levar marmita para os irmãos. É quando ele dá de cara com um gigante, onde ele tem que matar gigante. Davi mata gigante fora de casa. A gente vai ver Noemi e Ruth sendo totalmente restaurada, redimida pelo parente redentor delas, que era Boaz, quando elas saem da terra delas. E se nós formos ler várias histórias, nós vamos ver que sempre o processo é no caminho, é quando saímos de um lugar. Abraão precisou sair do quê? Do meio da parentela dele, do meio do povo dele, para que o propósito fosse cumprido na vida dele. Então, nosso processo começa quando o Senhor nos tira de um lugar e nos leva para outro. José estava no caminho, saindo de casa para começar um grande processo na vida dele. Isso também me mostra que o Senhor não tem como cumprir o propósito dele na vida de José, como foi na vida de José, como na nossa vida. Ele não tem como cumprir o propósito dele se ele não te tira desse lugarzinho aí, bem quentinho onde você está. Se ele não te movimenta de alguma forma. Então, se o Senhor está te movimentando de alguma forma, saiba que você vai viver um processo. Saiba que você vai passar por um processo. Mas para cumprir um propósito. Porque para cumprir o sonho que José havia tido, ele precisava viver o que viveu. Ele precisava ser vendido. Então ali começa, sabe, queridos, a história e o processo de José. Então José é vendido. Os irmãos ali, depois vocês podem ler. Os irmãos inventam a história que um urso matou ele, que ele foi... Enfim, depois vocês leem. José chega e é vendido para Faraó, para Potifar, para ser escravo naquele lugar. Antes de Deus cumprir o propósito dele na sua vida, você vai ter que passar por um processo de dor. José agora estava sendo um escravo, de filho predileto a escravo. Pensa bem. Eu era caçulinha. Antes, quando eu contava essa história, eu falava: ai, eu sei o que é isso, porque eu era caçulinha. Agora eu só sou a caçula do meu pai. Não sou mais a caçula da minha mãe, porque eu tenho um irmão de 4 anos, para quem não sabe, da vizinha. Mas eu sei o que é ser caçula e o quão é bom ser mimado. Quem aí é caçula? Oi? Poucos?
O resto é irmão mais velho. Tá, quem é irmão mais velho? Meu Deus, que responsabilidade de vocês, hein? Parabéns. Então, nós, caçulas, que entendemos, sabemos muitas vezes que nós somos ali o mais mimadinho, Eu sei que vocês pais vão dizer que não. Que não. Nunca fui. Nunca foi, amor? É porque tu era tentado, né? Eu era filha excelente. Então você acaba sendo mais mimadinho, o mais ali. Então imagina José que ganhou uma túnica do pai, uma túnica colorida, linda. Agora não tinha mais essa túnica. Agora estava como escravo. Agora ia trabalhar na casa dos outros, vamos dizer assim. Então José começava o processo dele. Um processo onde aquilo que Deus tinha dado para ele, levou ele para o poço. Levou ele a ser vendido. E às vezes a gente olha para as coisas que Deus nos dá e a gente fala assim, nossa, é para viver apenas bonança, é para viver apenas os desfrutes. E às vezes o que Deus nos dá é para dor. Às vezes o que Deus nos dá, nós que sabemos que vivemos ministérios, aqui, ministério, nós sabemos que aquilo que Deus nos deu é para quê? Fazer nosso corinho grosso. É para aguentar, para suportar. Nós temos histórias aqui de mãezinhas que tiveram aí seus filhos e aguentaram o processo de dor. Sabe, então às vezes aquilo que o Senhor está te dando hoje é para você viver dor, mas não a dor para sempre, querido. É para você viver esse processo difícil, mas não para sempre. É para uma preparação. Então José precisava passar essa preparação. Ele precisava viver isso, porque se ele tivesse vivido aquilo que ele sonhou lá atrás, naquele momento, ia ser o quê? Um propósito prematuro. José não estava preparado. José não estava pronto. Deus não está em propósitos prematuros. Eu quero repetir isso aqui para você. Deus não está em propósitos prematuros. Então cuidado se você está querendo acelerar o seu processo e não viver isso dentro do tempo de Deus, dentro do propósito de Deus. Cuidado, porque se for prematuro você não vai desfrutar na totalidade. Se for prematuro você não vai desfrutar da forma que é preciso desfrutar. Lá na frente nós vamos ver José, nós vamos chegar lá, mas nós vamos ver José desfrutando, mas em família. Porque o propósito de Deus nunca vai ser você desfrutar só. Nunca vai ser. A palavra de Deus diz que Ele faz o solitário habitar em família, porque Deus tem propósito sempre com família. Sempre com família. Se você quer desfrutar algo só, meu querido, segura aí. Deus vai te dar uma família para você desfrutar. Ou Deus vai te dar um amigo, alguém vai desfrutar com você. Nunca é sozinho. Então aceite os propósitos de Deus, os processos de Deus. E aí nós vamos ver a história de José, continuando. José vivendo os propósitos dele, vivendo o propósito dele, é vendido. É ali, agora já está ali na casa dos outros. Diz que quando José chega ali, ele era excelente em tudo. E Potifar viu isso. Meu Deus, que menino excelente. José era jovem. Ele é excelente, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz é abençoado. Diz que Potifar falou, olha, eu vou trazer você agora para cá e você vai cuidar de todas as coisas do palácio. Tudo aqui você vai cuidar. E diz que Potifar cuidava de outras coisas. Certo dia, a mulher de Potifar olha para José, se interessa por José, insiste para estar com José. E o que é que José faz? Foge. Existem coisas dentro do nosso processo que nós vamos precisar, fugir. Porque pode atrapalhar o teu processo. Pode atrapalhar o propósito. Deus já sabia o que ia acontecer naquele momento com José, que ele ia ser acusado. Mas José estava sendo testado. Acredite, dentro do seu processo, Deus vai te testar. Deus vai te testar
Vamos ver se ele vai aguentar. Vamos ver, José, se você vai aguentar. Vamos ver se você vai suportar. Porque a tentação de José podia paralisar o propósito dele naquele momento. Ei, existem tentações dentro do teu processo. Existem situações dentro do teu processo que te paralisam. E se você não discernir isso, você para ali. Se você não entender isso, você peca e você para ali. Cuidado. Cuidado com o que hoje dentro do teu processo vem para te parar, vem para te paralisar. Ei, é uma preocupação, cuidado. Ei, é uma tentação, cuidado. É um pensamento, cuidado. É alguma pessoa, cuidado. Isso pode te parar. Isso pode te paralisar. O processo, ele não vem para te paralisar, ele vem para te fazer avançar. Mas depende de você. Depende de você. Depende de nós, queridos. Estamos com o nosso coração tão ligados àquilo que o Senhor tem para nós. Tão ligados aos propósitos de Deus, aos planos de Deus. Está tão conectado a Ele. Tão conectado a Ele. Que a mulher de Potifar não é nada. Vou fugir. Diz que quando ele foge, a mulher de Potifar se enfurece. Pensa numa mulher endemoniada. Pensa numa Giza. Pensa numa pomba. Devia ser bonita, né? Os filmes sempre colocam a mulher dele bonita. Mas não devia ser feia. Satanás nunca vem com um pratinho feio pra ti. Ele nunca vem com um pratinho pequeno para você. Devia ser uma bela mulher. Diz que José foge e aquela mulher acusa ele de assédio. Mais um processo. Que homem, meu Deus. José passando por vendido, quase morto pelos irmãos, escravo, agora estava assediado, sendo acusado como assediador. Diz que quando Potifar sabe disso, manda ele para a prisão. Só que existe algo interessante, que quando José chega na prisão, diz que o chefe do cárcere olha para José e vê graça nele. Diz que ele olha para José e ele gosta de José e coloca José como chefe de todos os prisioneiros. Isso me faz ver o quanto no meio do processo, não importa onde a gente está, não importa onde os meus pés estão, importa quem eu sou. José era, querido, não importava onde ele estava. O Senhor já havia escolhido José. Mas há uma grande diferença entre uma separação. Escute isso. Há uma grande diferença entre uma separação de Deus. José era separado por Deus, amém? Amém? Há uma grande diferença entre uma separação por Deus, de que é aquele que está preparado. José já tinha sido separado, agora ele estava sendo preparado. Quero dizer, você já foi separado, agora você precisa ser preparado. José já tinha sido separado, por isso o chefe dos carcereiros ali olhou do cárcere, olhou e falou: meu Deus, tem muita graça nesse homem, eu gostei de José. Não tem quando você chega num lugar, a pessoa não é cristã nem nada, e a pessoa olha para você e simplesmente gosta de você. Você fala: Senhor, obrigado. Foi graça mesmo do Senhor. A gente, quando chegou aqui em Portugal, nós fomos no banco, no Milênio. E aí, para abrir conta, eu acredito que a maioria de vocês sabe, precisava disso, precisava daquilo. E a gente acabou de chegar, não tinha isso, não tinha aquilo, nada que eles pediam. Como é que a gente chama? O gerente do banco gostou simplesmente da gente. Começou a conversar com a gente do meio pro fim. O homem era pastor, amor? Era o quê? Não lembro, era cristão. Era cristão, nós já estávamos conversando sobre isso, sobre aquilo. Vou abrir a conta de vocês. E abriu a conta. E aí aquilo é tão gratificante, você fala: é graça de Deus. E era o que estava acontecendo com José. Graça de Deus sobre a vida de José no cárcere. As pessoas vão ver graça na tua vida no pior lugar.
Porque não importa o teu processo ser no pior lugar, tem graça de Deus sobre você. Tem graça de Deus sobre a tua vida. Então diz que José ali começa a interpretar sonhos. Diz que tinha ali o copeiro e o padeiro que tinha sido preso também. José interpreta o sonho deles. E aí, interpreta de um, interpreta de outro. Não vou falar da interpretação do sonho. E o copeiro, quando volta para o palácio, José fala: olha, eu só quero te pedir uma coisa. Quando você voltar, você lembra de mim. Diz que o copeiro volta para o palácio, José continua ali na prisão. E aí, certo dia, Faraó tem um sonho. Chama os magos, chama os sábios, os intérpretes de sonhos. Ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue entender o sonho de Faraó. Diz que o copeiro fala: opa, lembrei de alguém que estava lá na prisão. Esse alguém interpretava sonhos. O nome dele é José. Gente, sabe o que eu acho mais incrível? Deus tem uma forma de trabalhar com os pequenos, com os menores, com o carcereiro, com a prostituta, com não sei o quê. Deus pega sempre esse povo que ninguém acredita para elevar. O copeiro lembra de José. No meio do teu processo, eu quero te dizer que no meio do processo, o Senhor vai se lembrar de ti. O Senhor vai se lembrar de ti. O Senhor vai lembrar quem você é. Pode ser que seja um processo de dor, mas existe também no meio do processo alívio. Se a gente for ver o povo andando no deserto, o povo tinha água, o povo tinha maná, tinha comida, diz que os sapatos não se desgastavam. O deserto, o processo, tem alívio de Deus, porque o Senhor está conosco dentro desse processo. E aí diz que ele se lembra, José vem. Vou acelerar que já levantaram a plaquinha ali para mim. José vem, interpreta o sonho. Interpreta o sonho de Faraó. Diz que Faraó fica tão impressionado com a sabedoria de José. Fica tão impressionado com como que José conseguiu juntar as peças. Como que era tão verdade aquilo que José estava falando. Diz que Faraó olha para José e fala: meu Deus, que sabedoria. Que sabedoria desse homem. E agora ele coloca José numa posição de governador do Egito. Olha isso, querido. Aquilo que fez José lá atrás ser vendido pelos irmãos foi por causa de quê? Um sonho. Agora estava fazendo José ser governador. Geralmente aquilo que te fere é aquilo que cura. Geralmente aquilo que te machuca tem propósito. Deus tem propósito nos processos. Deus tem propósito na dor. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Aquilo que machucou José foi aquilo que elevou José. Eu não sei o que está te machucando hoje, mas eu quero te dizer, vai ser o que vai te elevar. Porque geralmente tem o quê? Propósito, ligação. Às vezes a nossa visão limitada não consegue ver ligação nas situações difíceis. Mas escute, olhe. Geralmente aquela pessoa que foi curada de um câncer, que teve um câncer, é aquela que ajuda pessoas hoje que têm câncer. Geralmente aquela mãezinha que perdeu um filho ajuda mulheres a passar pelo luto dos que perderam. Geralmente, a sua feridinha, a sua dor que você deixou curar, que cicatrizou, é a cura de alguém. É a esperança de alguém. Como é maravilhoso quando você vê alguém falar para você: eu também vivi isso. Você se conecta. Você fala: meu Deus, eu não estou só. Alguém também viveu isso. Então José agora estava sendo elevado naquilo que um dia ele foi rebaixado. José estava sendo colocado em uma posição de governo. Ali começava o selar, porque o cumprimento foi desde quando ele foi vendido. Começava o selar do sonho que ele teve. Mas para selar, ele precisou dessa caminhada. Ele precisou passar pelo que ele passou. Deus hoje está te fazendo caminhar nesse processo. Escute. Caminhar. O caminho é movimento. Caminhar
no processo. Se você para, você atrasa. Caminhar no processo, para que você alcance a posição que um dia Ele falou que você iria alcançar. Eu não estou falando só de posição de receber algo, de alcançar algo, mas eu estou falando de uma posição de preparação. De preparação. José agora estava preparado para o cumprimento do sonho. Antes ele não estava, agora ele estava. E sabe o que acontece? Diz que ele fica ali na posição de governo agora, governador do Egito. E aquilo que ele tinha, que Faraó tinha sonhado e ele tinha dito que ia acontecer, começa a acontecer. As terras começam a passar fome. Viver um tempo de seca. E quem chega ali para pegar comida? Os irmãos dele. Diz que os irmãos dele não reconhecem ele de cara, mas ele já vê de longe que eram seus irmãos. E diz que ele pega seus irmãos, coloca lá para dentro. E aí acontece, depois vocês podem ler a história, não vou entrar muito nisso. Diz que ele manda buscar o irmão mais novo, manda buscar seu pai e faz um jantar para aquele povo. José ainda não havia revelado quem ele era, mas já tinha acontecido, já tinha se cumprido o que ele tinha te falado, os irmãos, que ele tinha sonhado. Os irmãos já tinham se curvado porque faltava comida. Diz que quando o pai de José chega, quando eu li essa passagem, depois vocês podem ler na versão A Mensagem. Essa passagem está no capítulo 47. Diz que José se assenta à mesa e com os irmãos dele, e o pai dele chega, o irmão dele mais novo chega, o irmão chamado Benjamim. Diz que Moisés se retira e diz que Moisés chora. José chora. Meu Deus, eu te amo, amor, falando seu nome, né? Diz que José chora. Imagine José agora sentado à mesa com todos os seus irmãos. Ele se retira para chorar. E quando eu li isso, a versão, a mensagem, que depois vocês podem ler, fala que ele chora de uma forma que todo mundo consegue ouvir. Do palácio consegue ouvir o choro de José. E o Senhor começou a falar comigo a respeito do choro de José. O choro de José foi pôr para fora o cumprimento. Foi um choro de falar: acabou, acabou, cumpriu, cumpri, pronto, cumpri o propósito. E diz que José depois abençoa a sua família, dá uma terra para eles, e aquele povo não passa fome. Depois vocês podem ler direitinho em toda a história de José. Mas isso também me faz pensar que só alguém que foi processado por Deus não guarda mágoa. Só alguém que foi processado por Deus olha para a família que o vendeu e o abençoa, e os abençoa. José poderia mandar aquele povo embora: vão passar fome, só vou abençoar o mais novinho e meu pai. Não, José processado entende que quem passa pelo processo não tem mimimi não, meu querido. Não tem coisinha, tô chateado com fulano, tô chateado com cicrano. Não tem. Alguém processado entende: epa, fulano fez isso comigo, foi propósito. Fulano falou isso, foi para me amadurecer. Foi para eu entender que eu preciso ser mais casca grossa. Não importa o que falou, sei lá, fofocou, fez alguma coisa. Não importa, faz parte do plano. Faz parte do meu amadurecimento. Faz parte do meu propósito. Então, meu querido, hoje o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Eu sinto que o Senhor está segurando na mão de algumas pessoas aqui essa noite, falando: filho, você não vai caminhar sozinho nesse processo. Você vai caminhar comigo. Nós vamos andar de mãos dadas nesse processo, porque Deus não deixa os filhos dele andar no processo sozinho. Deus caminha junto com eles. Então Jesus está caminhando com você hoje e falando: vamos continuar. Vamos continuar. Vamos avançar. Não importa o que você já viveu, não importa o que você vai viver. O que importa é quem você vai se tornar nisso tudo. E caminhar com Jesus é a coisa mais linda, porque é o que nos transforma. O processo com Ele
nos transforma, nos molda. O processo com o Senhor nos capacita. Então o Senhor está fazendo isso aqui essa noite, querido, dizendo para você: eu estou te capacitando, eu estou te ensinando, eu estou te fazendo crescer, eu estou te fazendo avançar. Aproveite o teu processo, aproveite a tua dor, o teu sofrimento. Eu não estou romantizando dor nem sofrimento, querido, mas eu estou dizendo que é nos momentos mais difíceis, mais doloridos que nós conhecemos Ele. Então volte e meia, o que Deus vai fazer? Vamos lá para a dor, porque é nesse lugar que você tem intimidade comigo. Quando você está muito felizinho aí, você está muito espivitado. Quando você está rindo muito, você não esquece. Então bora lá para o processo, porque eu sei que nesse lugar você me encontra. Eu sei que nesse lugar eu revelo os meus segredos a você. Você revela, você conta para mim aquilo que está se passando com você. Você fica meu amigo. Então, querido, Jesus está pegando alguns de nós hoje e falando: ei, vamos continuar nesse processo. Eu estou com você. Se coloque de pé. Vai fechando os teus olhos. Vai fechando os teus olhos, queridos. Vai fechando os teus olhos. Não se distraia com nada, com nada, com nada. Ninguém conversando agora. O Senhor vai te mostrar a tua caminhada. O Senhor vai revelar a tua caminhada. Eu não sei qual processo que você está vivendo hoje, ou o lugar que você está, meu querido. Feche os teus olhos. Mas eu sei que tudo isso vai te fortalecer de tal forma, que vai começar a revelar Jesus. Processo é preparação para revelar Jesus através de nós. Jesus vai ser revelado através da tua vida, nesse lugar de dor, nesse lugar de dificuldade, nesse lugar de sofrimento. Jesus vai ser revelado através de você. Fique com os teus olhos fechados. Eu quero ler algo para você. Algo que o Senhor me deu essa tarde, a respeito do processo. Escute, os teus olhos fechados. Só um processo nos leva de um lugar para o outro, de um nível para o outro. O processo é sinônimo de aprendizado e desafio, novas descobertas e também frustrações, alegrias e também descontentamentos, euforias e muitas vezes até ansiedade, medo e também coragem, vontade de ir, mas também vontade de ficar. O processo mexe, remexe, aperta, dói, desconstrói, constrói ao mesmo tempo. O processo te mostra quem você realmente é. Meu Deus, como é difícil a gente se encontrar no meio do processo. Te escancara os medos que você nunca assumiu, as suas fragilidades que você sempre fugiu. O processo te deixa de cara a cara com você mesmo. E como é desafiador estar de cara com você mesmo. Olhar para dentro de si e ver que nem tudo era ou é tão em ordem quanto você imaginava. Mas que bom que não é. Porque só assim podemos nos reinventar, não desistirmos de ser uma pessoa melhor, de viver com Deus a cada dia. Que bom que nem tudo é perfeito, sinal que mostra a perfeição de Deus. Sinal que nós podemos amadurecer sempre um pouco mais. Todos nós temos os nossos processos. Não fuja do seu processo, seja qual for, de dor, de mudança, de frustração, de questionamento, seja qual for. Fugir do processo é como fugir de você mesmo. Encare o seu processo. Permita viver o seu processo. Quero dizer para você, meu querido, no processo é extraído a sua verdade, é extraído você. Por isso que muitos de nós entramos em processos, porque a maioria de nós queremos viver coisas que não é para nós.
A maioria de nós vivemos de capas em capas. A maioria de nós ficamos em lugares que não é para ficar. A maioria de nós queremos ser quem não é para nós sermos. E o processo nos ensina a ser de verdade. O processo nos ensina a ser. Aline, você vai ser de verdade. O processo está te chamando pelo nome hoje e falando: ei, seja de verdade. A palavra nos conta que um dia, já estou finalizando, um dia Jesus encontra com uma figueira, e isso não é uma parábola, isso aconteceu. Jesus se encontra com uma figueira e diz que de longe ele olha, essa figueira tem folhas. E diz que Jesus amaldiçoa aquela figueira. E por muito tempo eu me questionava: Senhor, por que o Senhor amaldiçoou aquela figueira? O Senhor estava com fome, mas ela não tinha fruto. E aí quando nós vamos ver e pesquisar, nós vamos ver que a figueira ela só pode ter folhas quando também tem frutos. Sabe o que estava acontecendo? Aquela figueira não estava sendo de verdade. Aquela figueira estava querendo aparentar quem ela não era. Ela estava dando folhas sem fruto. Diz que Jesus amaldiçoa ela. Deixa eu te falar algo. Jesus não tem problema no teu processo difícil onde você não está dando fruto. Jesus tem problema com a tua falta de verdade. E é por isso que muitas vezes o Senhor te coloca na prensa, porque Ele fala assim: vai sair o melhor óleo. Tem que sair o óleo de verdade. Se não sair o óleo de verdade, vai voltar para a prensa. Quantos de nós estamos voltando para a prensa? Eu não sei, querido, se você está voltando para a prensa ou se você está sendo prensado pela primeira vez. Mas o Senhor essa noite está dizendo: aproveite o processo, porque nesse processo é a mão do oleiro. É a mão do oleiro. Eu quero orar por você nessa hora. O Espírito está sobre esse lugar, está passeando nesse ambiente. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh. Passe em nosso meio. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Espírito Santo, comece a tocar. Comece a tocar, comece a tocar. Eu quero declarar sobre você hoje, meu querido, que você vai sair desse lugar entendendo o processo que você está. Você vai sair desse lugar entendendo o lugar que Deus está te colocando. Você vai sair desse lugar entendendo que você precisa ser um filho processado. Um filho processado por Deus. Você vai sair essa noite desse lugar entendendo que a tua caminhada, a tua jornada, tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo é permissão dele. É permissão dele. Ei, nada está fugindo do controle dele. Nada está fugindo do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Nada vai fugir do controle dele. E se você chegou aqui essa noite achando que você poderia fazer as coisas do teu jeito, o Senhor está tirando a tua mão hoje. Porque no processo a tua mão não pode trabalhar. A tua mão não pode trabalhar no processo, só a mão dele. Vamos, vamos, vamos. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, obrigado, Jesus.
Obrigado pela tua bondade liberada sobre esse ambiente. Obrigado porque nós sabemos que nós estamos nas mãos certas. Obrigado porque nós entendemos essa noite, Pai, que filhos processados são filhos maduros e preparados. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor se revela em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, em meio às nossas provações. E eu quero liberar sobre a vida de cada um que está aqui nesse ambiente, que está aqui nesse lugar. Eu quero liberar uma porção nova para continuar a caminhada, para continuar o processo. Eu sei que muitos estão, Senhor Jesus, no meio do processo, Eu sei que muitos estão passando pelo processo. E eu quero hoje um batismo do Senhor sobre cada um dos teus filhos, de força para continuar, força para avançar, força para prosseguir. Eu declaro que ninguém aqui vai parar, que ninguém vai retroceder. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que ninguém vai ser atacado. Eu declaro, Espírito Santo, que todos vão prosseguir, vão prosseguir, vão prosseguir. Todos estarão seguros, porque estarão segurados em tuas mãos. Eu libero sobre meus irmãos essa noite uma porção nova de preparação para cumprir o propósito, para viver o sonho, para alcançar o lugar e o destino que o Senhor tem para cada um. Seja agora batizado com renovo, com renovo, com renovo, com renovo, com renovo. Yeah! Renovo de Deus, renovo para continuar o processo, renovo para continuar a caminhada, renovo para não desistir, renovo para não cair, renovo para não parar, renovo para discernir, renovo, 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 em nome de Jesus. Será que você pode dizer assim comigo? Pai, eis-me aqui, assim como José, para viver o meu processo, para passar pelo processo e viver o propósito, alcançar o propósito. Eis-me aqui. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus essa noite?